Aí o grande debate, Deus existe? Não existe? Que era, por exemplo, um debate feito pelos medievais, né? Uma das grandes questões metafísicas medievais é uma questão, é a metafísica teológica, né? É sobre Deus. Então, eles ficam discutindo sobre Deus, se ele existe ou não existe, mas nós não podemos saber se ele existe ou não existe, porque nós não podemos conhecer Deus. E até depois os modernos continuam com isso, né? Porque o Descartes, o Malebranche, o Spinoza, o Leibniz, eles vão continuar falando sobre isso, sobre Deus. Então, o tema Deus na filosofia, ele não fica só no medievo, que é comumente visto, né? A filosofia medieval é mais teologia e tal. Não, ele continua muito forte na modernidade. Mas até um certo momento, porque depois disso, né, se percebe que não dá. Kant mesmo fala sobre Deus, na Crítica da Razão Pura, claro que o que eu apontei é apenas alguns elementos da Crítica da Razão Pura, né? Porque ele entra nesse debate também. Então, mas não dá para conhecer. Então, hoje em dia, quando os filósofos vão estudar sobre a sabedoria em geral, o que eu quero dizer assim, existiu uma certa evolução, né? Então chegou até o Kant e falou assim, pô, não tem como a gente estudar sobre Deus. Hoje em dia, os caras estão estudando sobre Deus? Perfeito. Como eu disse antes, né? Filosofia vai muito disso. O cara vem, fala alguma coisa, vem o outro, ou segue ou desdiz. Logo depois do Kant, surge o chamado idealismo alemão. O Kant, dependendo do livro, é chamado também de idealista alemão, porque ele é um idealista, ele é alemão, né? Mas ele é um idealista transcendental, né? O Kant. Transcendental no Kant, e aqui os conceitos, né? Transcendental para o medieval seria o transcendente, aquele que transcende. Para Kant, não. Transcendental tem outro significado. Por isso que uma das dificuldades de estudar filosofia são os conceitos, porque cada filósofo tem os seus próprios conceitos. Por isso que tem aqueles dicionários filosóficos? Exato. Então, por isso que tem dicionário Kant, dicionário Hegel, dicionário Nietzsche, porque o que a palavra tal significa não é universal na filosofia. Ela significa para esse cara, para aquele outro filósofo. Então, como eu estava falando, Kant é idealista transcendental. Transcendental no sentido de possibilidade de conhecimento. Transcendental, para Kant, é possibilidade de conhecimento, e não que transcende. Quer dizer, até onde nós podemos conhecer, né? Qual a possibilidade do nosso conhecimento? Essa é a preocupação dele. O idealismo alemão que vem depois, e aí tem 3 grandes nomes, o Fichte, o Schelling e o Hegel, o principal nome é Hegel, o que faz em relação à teoria kantiana, né? Que é o que tu pergunta. Se o Kant constata a incognoscibilidade da coisa em si, ou seja, nós não podemos conhecer a coisa em si, ou nós não podemos conhecer objetos metafísicos, Deus, alma, mundo, comunidade metafísica, qualquer outro conceito, o idealismo alemão vem depois e diz, calma aí, Kant. Aí o Fichte já é mais kantiano, mas ele já dá uma guinada, né? O Schelling já vem e já muda um pouco. E o Hegel vai e detona, né? O Kant. O grande oponente teórico do Kant é o Hegel. O que o Hegel faz, a filosofia hegeliana, tu pode entender ela como uma crítica à filosofia kantiana. Tu só entende Hegel se tu conhece Kant. Porque tudo aquilo que ele fala, ele está lá para destruir Kant. Então, se o Kant fala que a coisa em si é incognoscível, o Hegel diz o conceito coisa em si é contraditório. Porque quando tu fala coisa em si, tu está falando de algo em si mesmo. Mas tu nem pode falar em algo em si mesmo, sabe? Por exemplo, eu tô aqui e eu tô falando de algo que não tá aqui, que tá lá, que ela tá em si. Como tu vai falar disso que tá em si se tu tá aqui? Então, para Hegel, coisa em si é um conceito contraditório. Porque daí vem o que o Hegel pensa, né? Porque para Hegel, tudo é pensamento. Mas não no sentido subjetivo, eu estou pensando, né, nesse sentido. Mas o cosmos, daí vem a explicação metafísica hegeliana. Né? O todo para Hegel, o universo, todo, matéria, não só matéria, mas tudo o que há, espírito, né, natureza, ideia, natureza e espírito, ele vai falar, tudo é pensamento. E nada escapa ao pensamento, então não existe algo fora do pensamento. O que significava o pensamento para ele? O pensamento para Hegel é a razão, é o espírito, é o todo. É o todo. Pensamento é o todo. Né? Mas, sendo ele idealista, e a corrente idealista na filosofia, ela se opõe não ao materialismo, mas ao realismo. Então, o idealismo é o oposto do realismo. O realista acha que a realidade é essa e tal. O idealista diz, não, a realidade é a ideia, e não o real enquanto matéria. Só que essa ideia, aí varia de idealista para idealista, né? Aí tu começa lá atrás ainda, né? Aquilo da filosofia, por isso a história da filosofia é fundamental, né? Porque tem, por exemplo, um Parmênides que vai falar sobre isso, o Platão,
que é o mais conhecido, né? Idealista para... Platão é idealista. O que é idealismo para Platão? É o mundo das ideias. Então, para Platão existe o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, e o mundo outro, que é o mundo das ideias. Idealismo, ideia, né? Então, a realidade para Platão é a ideia, é o mundo da ideia, e não o mundo sensível. E esse mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias. Mas, de novo, ideia não no sentido subjetivo, mas ideia no sentido conceitual. Né? Então, a ideia é o eidos, né? Do grego, é no sentido de forma. Então, é algo objetivo. É como se fosse... É tipo Deus, né? O todo é Deus, é ideia, na verdade. Né? Mas não é nesse sentido que o Platão fala, porque isso já vem depois com os medievais. Então, para o Hegel, né, que é idealista, o todo é pensamento. E a tua pergunta, mas o que é o pensamento? O pensamento é esse todo, é esse cosmo, que é a razão. Então, esse todo, ele se desdobra em 3 momentos. Né? Daí a filosofia hegeliana é sistemática, porque ela apresenta o todo a partir de 3 partes. O todo, ele inicialmente é a ideia, daí o idealismo. Ideia não no sentido, de novo, subjetivo, né? Porque pode confundir, a gente pensa sempre a minha ideia, mas não nesse sentido, no sentido sempre do cosmo. Então, primeiro ela é ideia, o todo. A ideia, ela sai de si e ela se transforma na natureza. Então, tudo que existe no mundo, que é natureza, daí quem estuda física, química e biologia. Né? Então, o mundo natural, né? As plantas, tudo que há, matéria, é natureza, para Hegel. E o terceiro momento é o espírito. A passagem da natureza para o espírito se dá quando surge o ser humano. Então, o espírito, para Hegel, é quando há o ser humano criando o mundo. É o mundo do ser humano. Não apenas o mundo natural, que é a parte 2, natureza. Não é apenas o mundo metafísico, que é a parte 1, ideia. Mas é a parte 3, espírito, que é o ser humano. Daí ele desdobra o espírito em várias partes. Então, para Hegel, no seu idealismo, ideia, natureza e espírito. Por que idealismo? Né? Porque tudo é ideia. Então, a natureza e o espírito é apenas um sair de si da ideia. Então, a natureza é a ideia se externalizando. E o espírito é a ideia voltando a si. Mas lá no início, tudo é ideia. É maluco? É maluco, mas eu tô entendendo. Mas... É muito foda isso, cara. E você foi falando assim, eu falei, pô... Eu tô lendo o livro agora do Rick Rubin. Já viu esse cara? É um cara que fala sobre criatividade. Ele é um produtor musical. E aí ele... Assim, é muito difícil entender ele, porque ele não trata a criatividade como algo técnico, sabe? Ele vai pro lado mais metafísico mesmo, sim, né? E quando você falou do espírito, que é o ser humano criando o mundo que ele vive, né? Eu falei, pô, faz sentido, porque primeiro, para existir uma ferramenta, por exemplo, precisou ter uma ideia, sabe? Algo que não é palpável. Sim. Depois o cara colocou isso no mundo, sabe? Sim. Isso tem resquícios lá, né? Com todo o sistema do Hegel. E aí a parte da ideia do ser humano, que é o que tu fala, já tá no espírito, porque a ideia do ser humano que tá na parte do espírito subjetivo. Aí sim, tu tem a ideia do ser humano. Então tem a ideia enquanto o todo, enquanto pensamento, enquanto razão, enquanto cosmo, enquanto unidade. Né? A natureza, que é o mundo natural, e o espírito. O espírito é subjetivo, objetivo e absoluto. O espírito subjetivo é isso. São as ideias, daí é a psicologia, é a fenomenologia, é a antropologia. O espírito subjetivo. O espírito objetivo é a objetividade, é o ser humano criando instituições. É o direito, é a moral e ele chama de eticidade, mas são instituições sociais. É a família, a sociedade civil e o Estado. E o absoluto, eu acho massa essa parte também, que entra na parte da arte, do Hegel. O absoluto é quando, o espírito absoluto é quando é o próprio espírito se voltando a si, se conhecendo, se autoconhecendo. E como esse todo que ele fala se autoconhece. A primeira etapa é a arte. A segunda, a religião. E a terceira, a filosofia. A arte, porque ela ainda precisa do sensível. A religião já não precisa mais do sensível. Ela vai trabalhar com representações. Né? E a filosofia não precisa do sensível nem das representações. É puro conceito. É conceitual. E o Hegel é dialético. Né? E tudo é organizado dialeticamente, em 3 partes. Né? Por isso que sempre a última parte é resultado do choque da primeira com a segunda parte. Então, a verdade na filosofia hegeliana está sempre no final. Tudo que ele apresenta antes do final está lá porque é importante, é fundamental, né? Mas é tudo insuficiente. Aí, quando chega no final, ele mostra... Tu viu? Ó, eu vim desconstruindo, tá aqui o que eu penso. Por exemplo, a Fenomenologia do Espírito é uma obra de, 800 páginas. E só no último capítulo ele apresenta, de fato, aquilo que é o saber absoluto. Né?
Que sensacional Mas isso. tu vai desconstruindo. Então, é uma desconstrução de figuras da consciência até chegar ao saber absoluto. Aí a filosofia moderna, né? O Kant, que fala da coisa em si, aí tu percebe, né, que os assuntos variam muito. Tu pode falar de qualquer coisa mesmo quando tu fala de filosofia. Por isso é impossível alguém falar, filosofia é chato, né? É chato porque tu não se encontrou na filosofia, né? Porque tu deve gostar de alguma coisa. Gostando de alguma coisa, é só buscar na filosofia a filosofia daquilo que tu gosta, né? Isso que a gente está falando aqui é uma gota no oceano, né? Que é um debate do século XVIII para o século XIX, do idealismo transcendental para o idealismo absoluto, que é do Kant para o Hegel, sobre a coisa em si. Se existe ou não existe coisa em si. Para Kant existe e nós não conhecemos. Para Hegel não existe porque o pensamento capta o todo. E, portanto, para Hegel é possível conhecer a verdade. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!